Procedimentos para definição de indicadores de sustentabilidade para construções na Antártica. Um trabalho realizado por Gelli Guedes Montarroios, Márcia Bissoli Dalvi, Cristina Engel de Álvares e Luiz Bragança, Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil e Universidade do Minho, Portugal. Considerada a terra dos superlativos, a área mais remota, desértica, estéril e com alta velocidade de ventos, que chegam a 200 km por hora, e superfície média elevada, com altura 3 vezes maior que qualquer outro continente, a Antártica apresenta uma das piores condições de habitabilidade do planeta. Essas condições, juntamente com a dificuldade de acesso, sensibilidade ambiental, a ausência de materiais locais, entre outros fatores, tornam a Antártica um local desafiador, principalmente quando se almeja construções pautadas nos princípios da sustentabilidade. Observa-se ainda que, mesmo havendo estações científicas edificadas nessa área, não há um instrumento regulamentador que forneça parâmetros específicos para as construções. Além disso, os indicadores de sustentabilidade comumente utilizados nas ferramentas de avaliação em centros urbanos densificados não se aplicam à realidade da Antártica. A pesquisa teve por objetivo propor procedimentos para definição de indicadores de sustentabilidade para a fase de planejamento e projetos voltados para construções compatíveis com a peculiaridade das edificações antárticas. Para alcance dos resultados, previu-se inicialmente a revisão bibliográfica sobre a Antártica e a sustentabilidade. Na temática antártica, foram pesquisados os condicionantes ambientais, os aspectos arquitetônicos e as estações científicas, onde foram retiradas informações tais como os fatores limitantes, potencialidades para construções e possíveis indicadores antárticos. Nas estações científicas estudadas, foram identificados os indicadores e diretrizes projetuais, como exemplo, a elevação da estrutura, a setorização, os sistemas construtivos em estrutura metálica, monocoque ou em madeira, modulares e revestidos com materiais isolantes, as tecnologias de isolamento térmico do ambiente interno e as soluções de geração de energia e tratamento de resíduos. Na temática sustentabilidade, foram estudados os indicadores de sustentabilidade e métodos de obtenção, a construção civil com ênfase nas dimensões e aspectos que influenciam a sustentabilidade no ambiente construído, e as ferramentas de avaliação, de onde foram retiradas as áreas de avaliação, possíveis indicadores, métodos de avaliação e organização. Essas informações foram coletadas especialmente das ferramentas Aqua, ASUS, BREEAM, CASB, LEED e SBTU. A partir da análise dessas ferramentas, foi possível selecionar as dimensões e categorias que compõem a estrutura organizacional da pesquisa. Assim, os indicadores estarão organizados nos próximos slides, conforme a estrutura organizacional apresentada. A etapa 1 compreende a revisão bibliográfica, a obtenção dos fatores influenciantes nas edificações antárticas e a obtenção dos dados junto a ferramentas de avaliação. Em posse dessas informações, a etapa 2 corresponde à definição da lista 1 e lista 2 de indicadores. Para a definição da lista 1, todos os fatores influenciantes, condicionantes ambientais e potencialidades foram inseridos numa adaptação da estrutura analítica Pressure State Response. A exemplo, pode-se observar que, na Antártica, os ventos fortes ocasionam pressão na edificação através do acúmulo de neve na fachada, onde a resposta para essa pressão seria a adoção de técnicas de elevação ou forma aerodinâmica. Paralela à lista 1, a lista 2 foi estruturada a partir da apreciação dos indicadores propostos nas ferramentas selecionadas, onde foi realizado um recorte por pré-requisito de adequabilidade e sensibilidade às mudanças,
selecionando assim os indicadores das ferramentas que mais se aproximam à realidade antártica. A etapa 3 corresponde à síntese das duas listas, para a eliminação dos indicadores ambíguos e duplicados e formulação da lista final na etapa 4. Resultados: formulação da lista 1. Os indicadores oriundos da estrutura analítica relacionados às questões ambientais se mostraram mais numerosos, como era esperado considerando se tratar de uma área de preservação ambiental. Ao analisar o quantitativo por categorias, as questões referentes aos materiais empregados alcançaram um número maior de indicadores, tendo em vista que os indicadores finais são as respostas às pressões causadas pelos condicionantes ambientais. O quadro organizacional da lista 1 permitiu afirmar que a pressão causada pelos condicionantes ambientais e pela distância geográfica da Antártica nos materiais é um dos aspectos de maior influência no processo construtivo das edificações. Resultados: formulação da lista 2. Alguns resultados divergiram dos resultados de maior destaque da lista 1. A quantidade de indicadores da dimensão ambiental se apresentou inferior ao apresentado na lista 1, enquanto as categorias emissões e conforto se apresentaram superior na lista 2. No entanto, tal divergência justifica o desenvolvimento dessa pesquisa, considerando que as ferramentas de avaliação são essencialmente voltadas ao contexto urbano densificado. Por se tratar de outra realidade, os indicadores relacionados à sensibilidade ambiental e às dificuldades logísticas da Antártica não poderiam ser plenamente representados pela lista 2. Portanto, o agrupamento das duas listas, com a adição dos indicadores representativos em cada lista e a exclusão dos indicadores ambíguos, representa o conjunto completo de indicadores direcionados à sustentabilidade de edificações antárticas. Agrupamento listas 1 e 2. A categoria materiais gerou o maior número de indicadores diante da dificuldade logística, sensibilidade ambiental e ausência de materiais locais. Ainda que o conjunto final de indicadores se caracterize pela ênfase aos aspectos ambientais da sustentabilidade, oriundos em sua maioria da lista 1, pode-se destacar também o elevado número de indicadores da categoria conforto, em particular aqueles oriundos da lista 2. Destaca-se que a Antártica já contempla edificações construídas que abrigam pesquisadores por longos períodos, em condições climáticas extremas, onde é iminente a necessidade de preocupações inerentes aos aspectos de conforto do usuário. Deste modo, pode-se afirmar que a união dos resultados do procedimento metodológico e, consequentemente, das duas listas correspondeu ao atendimento das questões, fornecendo diretrizes fundamentais para que as novas construções na Antártica possam ser projetadas com base nos conceitos sustentáveis. Conclusão: as diretrizes para a proposição de indicadores na Antártica fornecem subsídios para o planejamento de projetos alicerçado nos princípios da sustentabilidade, uma vez que alcançou a aquisição dos indicadores referentes às principais preocupações do local, ou seja, logística, seleção de materiais, impactos ambientais causados pela inserção da edificação e conforto dos usuários. Os estudos foram direcionados para a condição ambiental e geográfica verificada na Antártica, com a obtenção dos indicadores a partir da adaptação de estruturas analíticas reconhecidas, observando assim a possibilidade de flexibilidade para outros locais e outras situações semelhantes a partir dessa metodologia. O total de 92 indicadores representa um conjunto aproximado à realidade da Antártica. O prosseguimento da pesquisa passa pela avaliação da efetiva execuibilidade dos indicadores e definição das unidades de medidas e pesos.